Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro de 2025, e nosso amigo está aqui conosco. Bem-vindo de volta. Carl Jacobo is here with us. Welcome back. Obrigado. Obrigado por me receber de volta no seu canal. Carl, I want to start. I want to focus on. Cal, quero começar focando no que está acontecendo na Ucrânia. Mas antes de chegarmos lá, tivemos o embaixador dos Estados na Turquia e o enviado à Síria falando sobre como encontrar algum tipo de solução para os países ao redor de Israel, como eles deveriam se comportar em relação a Israel. Aqui está o que ele disse. Nossa recomendação é que os países que fazem fronteira com Israel precisam chegar a uma resolução de fronteira. Israel tem sido muito claro que após 7 de outubro, qualquer ameaça a essa fronteira não será limitada pela linha azul, pela linha verde ou pela linha vermelha. Eles querem normalização, um tratado e um acordo de fronteira, e farão valer isso em seus próprios termos. O conselho é, se você compartilha uma fronteira com Israel, o primeiro passo, em vez de pensar que vai enfrentá-los agora, é alinhar-se com eles. Sim, só um lembrete. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Esqueci de dizer isso. Coronel, olhando para Israel hoje, o senhor acha que a solução que Tom Brock nos apresentou sobre Israel vai funcionar, considerando o comportamento de Israel por tanto tempo? Bem, na verdade, é uma questão legal, porque o problema que começou no próprio dia em que Israel foi criado, e até mesmo no dia anterior, para ser preciso, em 13 de maio de 1948, é que o comitê responsável pela criação do Estado de Israel optou por não definir as fronteiras do futuro Estado. Desde então, Israel não tem fronteiras oficiais. As fronteiras que vemos nos mapas comuns são o que chamamos de linha verde, que na verdade é a linha de cessar-fogo estabelecida em 1949. Costumamos referir a ela como as fronteiras de 4 de junho de 1967, porque eram as fronteiras em vigor pouco antes da Guerra dos 6 Dias. Mas o fato é que a linha verde é apenas uma linha de cessar-fogo. Então, não se trata de uma fronteira internacional. Isso é muito importante de entender. Agora, as fronteiras de Israel nunca foram definidas, como eu disse. A ONU já solicitou muitas vezes que Israel definisse legalmente essas fronteiras, mas Israel sempre se recusou. A razão para isso é política. Israel foi criado por uma facção do Likud, que veio do chamado movimento sionista revisionista. Essa é a mesma facção que formou a parte do Likud, a qual Benjamin Netanyahu pertence hoje. E essa facção, essa chamada facção revisionista, por que é chamada de revisionista? Porque esses sionistas pediram ao Reino Unido que revisasse sua decisão de conceder a Transjordânia, que hoje é chamada de Jordânia, à tribo Hashemita. No início da década de 1920, os Hashemitas foram expulsos da Arábia Saudita e ficaram sem território. Naquela época, o Reino Unido detinha o mandato para administrar a Palestina e concedeu a Transjordânia aos Hashemitas. Foi assim que a Jordânia foi criada, de fato. Mas isso nunca seguiu qualquer processo democrático. Foi uma decisão direta do Reino Unido. Agora, os sionistas sempre afirmaram que toda a Palestina deveria pertencer a eles. E, portanto, isso também inclui a Transjordânia. Inclui também, aliás, a Cisjordânia, também chamada de Jordânia Ocidental, que fica na margem oeste do Rio Jordão e costumava fazer parte da Palestina. Agora, hoje, esses territórios, incluindo Gaza e Jerusalém, são oficialmente considerados pela ONU como território palestino ocupado. Mas voltando aos revisionistas, esses revisionistas queriam que o Reino Unido revisasse sua política em relação à Transjordânia. Por essa razão, quando os mesmos revisionistas sionistas, entre eles David Ben-Gurion, chegaram ao poder, decidiram não definir a fronteira, com a ideia de que, em algum momento, recuperariam toda a Palestina para si. E é por isso que Israel sempre se recusou a definir suas fronteiras.
A questão é que nos últimos 80 anos ou mais, Israel tem deslocado essa linha, particularmente no Líbano e nas colinas de Golã, por exemplo. In Lebanon and in the Golan, for instance, they changed the path. Eles mudaram o traçado da fronteira, porque o Líbano não tem conseguido proteger sua própria soberania, seu próprio território. Por essa razão, os israelenses aproveitaram a situação e deslocaram a fronteira para obter, eu diria, uma vantagem geográfica. Por exemplo, para controlar algumas elevações e áreas, como as colinas de Golã, que eram ideais para se estabelecer. E é lá nas colinas de Golã, se você for para o norte de Golã, que se encontra uma das maiores estações de inteligência de sinais de Israel. A partir dessa posição, eles podem monitorar o panorama eletrônico, por assim dizer, de grande parte da Síria, do Líbano e provavelmente além. Portanto, nesse sentido, os israelenses também alteraram a localização. And the Israelis have also changed the location. For instance, when we talk about Por exemplo, quando falamos sobre a questão da fronteira com o Líbano, costumávamos falar sobre a área das fazendas de Sheba, que fica próxima às colinas de Golã. Era um território que pertencia à Síria, e a Síria o cedeu ao Líbano. Mas em 1982, quando Israel invadiu o Líbano, tomou essa área e nunca a devolveu ao Líbano. Essa é a maior delas. Mas se você observar ao longo da fronteira, se tiver um mapa suficientemente preciso, verá que não há uma única linha de fronteira que vai do mar Mediterrâneo até as colinas de Golã. Existem várias fronteiras que se cruzam e coisas do tipo. You have several borders that cross each other and things like this. You have the border that had been Você tem a fronteira que foi definida pelos franceses, porque o Líbano... Bem, você sabe que a Palestina estava sob o mandato britânico, mas o Líbano e a Síria estavam sob o mandato francês. Quando eles estavam lá na década de 1920, marcaram a fronteira. Então você tem essa primeira fronteira que era de fato a real. Depois, a fronteira que Israel definiu por conta própria, a linha verde, estabelecida em 1949. E então eles moveram a fronteira aqui e ali. Às vezes não muito, mas o suficiente para representar uma mudança, digamos, uma violação da soberania do Líbano. let's say, infringement in the sovereignty of Lebanon. And you have those changes that have been made. E você tem aquelas mudanças que foram feitas em 1982. Depois há uma terceira linha, que fica um pouco afastada da linha israelense. Essa é estabelecida pela ONU, a chamada linha azul, definida para criar uma espécie de, digamos, zona de amortecimento. É extremamente pequena, aliás. Todos esses pequenos eventos, você deve se lembrar, por exemplo, de 2006, quando o Hezbollah sequestrou 2 ou 3 soldados israelenses que estariam, supostamente, em território libanês. Esse é um desses casos, porque, na verdade, esses soldados estavam lá para fazer a manutenção da cerca que marca a fronteira israelense. That marks the Israeli border. But this fence is technically Mas essa cerca está tecnicamente em território libanês, e, portanto, o Hezbollah prendeu aqueles soldados. Mas, para Israel, esses soldados estavam, na verdade, em território israelense. Foi por isso que, em 2006, começaram a bombardear o Hezbollah e o sul do Líbano, criando milhares de vítimas e causando bilhões em destruição. O verdadeiro problema com Israel é que ele define o que lhe pertence, e se os outros não concordam, ele os bombardeia. Foi exatamente isso que aconteceu em 2006. O Hezbollah estava absolutamente certo em capturar aqueles soldados. Eles não estavam em uma fronteira internacional acordada. Isso ocorreu em um território definido unilateralmente por Israel. E Israel, obviamente, nunca consultou ninguém antes de fazer coisas assim. obviously never consulted anyone to do things like this. Today you have Israel. Hoje, Israel afirma que parte do sul do Líbano lhe pertence. E isso também inclui as partes meridionais da Síria e da Jordânia. O problema é que quando olhamos para declarações como as que temos visto, se Israel se comportasse como um país normal, poderíamos dizer, ok, por que não? Mas o problema é que Israel não se comporta como um país normal e honesto. Ele rouba território. Ele toma, pouco a pouco, metro quadrado por metro quadrado, toma a terra e depois diz, bem, isso nos pertence. Ponto final.
colocam alguns colonos lá. E então é exatamente o mesmo processo que ocorre na Cisjordânia, ou que ocorria em Gaza. Jerusalém Oriental também é um exemplo disso. Gaza, East Jerusalem is also a case in point. And they change the laws because they have. E eles mudam as leis porque têm, digamos, supremacia em termos de poder militar. Então, eles mudam as leis e criam novas que impedem os proprietários originais do território de recuperá-lo. É exatamente isso que está acontecendo em Jerusalém Oriental, por exemplo. Esse é o problema com Israel. É um país que não respeita o direito internacional. E lembre-se do que Bezalel Smotrich disse há alguns meses. Ele disse que o direito internacional não é para Israel, é para o resto do mundo, mas não para o alvo escolhido. Então, estamos exatamente nessa. So we are exactly in that configuration. And that's the real problem of such assertions. E esse é o verdadeiro problema com tais afirmações. Eu acolheria a ideia de que temos fronteiras e de que respeitamos essas fronteiras. Acho que isso é normal. É a forma normal de os países interagirem entre si. Você define regras claras e cada parte as cumpre. Essa é a base do direito internacional. Mas quando há uma parte que decide estar acima do direito internacional e age como um bandido, porque realmente não há outra forma de dizer, como lidar com isso? Esse é o verdadeiro problema. E esse tem sido de fato o problema de Israel desde o dia em que passou a existir. Esse é o problema. Mencionei muitas vezes, acho que até no seu canal, toda a questão da Resolução 181, que abriu a oportunidade para a criação de um Estado de Israel. Mas, na verdade, os israelenses não encararam isso como uma oportunidade. Usaram a força para tomar territórios que normalmente deveriam ter sido divididos por meio de um processo democrático, através de referendos e coisas do tipo, conforme estabelecido na resolução da ONU. Esse é o problema. E como resultado, acho que os Estados Árabes... O problema é que os Estados Árabes não são, sabe, corajosos o suficiente para dizer não. Eles não são como os venezuelanos, entende? Não são como os cubanos, que têm o orgulho de dizer não, não é assim que as coisas funcionam. O direito internacional é este e agimos de acordo com ele. Mas os árabes, para ser honesto, precisamos ser muito honestos sobre isso, com exceção dos iemenitas, que demonstraram ser um povo corajoso, mesmo que possamos discutir a forma como o fazem. O que não podemos negar sobre os iemenitas é que são pessoas valentes, corajosas. Os outros países, infelizmente, tendem a esquecer quem são. Eles preferem não entrar em conflito com os Estados Unidos, mas sim, como posso dizer, serem comprados pelos americanos, corrompidos pelos americanos, ou algo assim. Não tenho certeza se no fim das contas eles saem ganhando, porque não acho que os americanos tenham muito respeito por aqueles que aceitam tudo sem receber nada em troca. Entende? Without return. You see? O melhor que eles conseguem fazer, esses árabes, o melhor que conseguem fazer, é o que está acontecendo no Sudão. Os Emirados Árabes Unidos estão apenas apoiando o genocídio, ou algum tipo de genocídio, no Sudão. Bem, eu não vou discutir a situação no Sudão, porque, para ser sincero, morei lá por 3 anos. A razão pela qual menciono isso, coronel, é porque, sabe, eles não fazem nada em Gaza. Mas quando se trata do Sudão, veja, eles estão apoiando um lado contra o outro. Eu sei, mas eles fizeram isso na Líbia também, e tudo mais. De novo, a lógica às vezes é muito difícil de entender, a menos que você esteja profundamente envolvido em um país. É por isso que não faço nenhuma declaração sobre o Sudão. Quando estive lá há 20 anos, eu conhecia cada grupo armado, e claro, o governo também. Tive a oportunidade de abrir um diálogo com todos eles e tentei incluí-los em uma discussão multipartidária. Tive contato pessoal com os líderes de cada um desses grupos armados. Eu os conheço muito bem. Nós nos respeitávamos, e eu conseguia entender, porque por trás dos grupos armados também existem questões tribais.
O que vemos no norte da África, ou melhor, na África e no Oriente Médio, não dá para compreender realmente com a lógica que temos na Europa, porque também há questões tribais que influenciam a política local. E a menos que se conheça a situação de forma íntima, é muito difícil fazer uma avaliação equilibrada. Essa é basicamente uma das razões pelas quais tendemos a fracassar nesse ambiente. Isso pode ser estendido ao Afeganistão e a toda a região, onde a tradição é muito forte. Sabe, a ideia de Estado, como a entendemos no Ocidente, é um conceito muito ocidental, se parar para pensar. Acho que o único Estado que realmente tem uma consciência como Estado é, de fato, o Irã. Mas todos os outros costumavam ser um único território, especialmente sob o domínio otomano. Sabe, não havia fronteiras, apenas regiões sem limites definidos por séculos. E as pessoas tendiam a depositar sua confiança e também sua lealdade na tribo, em vez de na religião ou nas fronteiras físicas, como temos na Europa, por exemplo. Isso muda completamente a forma como entendemos os conflitos. E há apenas algumas pessoas que realmente conseguem compreender isso. Na França, acho que conheço apenas uma pessoa que tem esse conhecimento profundo para entender, por exemplo, o norte da África. Porque a menos que você tenha se envolvido diretamente nisso, a menos que tenha tido contato com essas pessoas, e você pode chamá-las de rebeldes, de grupos armados, pode chamá-las do que quiser, a menos que tenha falado diretamente com elas, é muito difícil fazer uma avaliação. Na verdade, quando tentei fazer avaliações de inteligência com minha equipe, eu tinha uma equipe bastante grande. Eu era o chefe do primeiro Centro Integrado de Inteligência da ONU no Sudão. Era uma estrutura civil-militar. E nós tentamos fazer, digamos, uma avaliação abrangente ou inclusiva da situação, dependendo de como se traduza isso. E quando eu tinha, por exemplo, que negociar a libertação de reféns ou resolver um conflito entre tribos, eu sempre criava duas estruturas, porque tínhamos um conhecimento profundo da situação. Você trabalha com estruturas, quem é o chefe, quem é o subordinado e tudo mais. Sempre há uma estrutura formal, o chefe, o líder, os sublíderes, os subchefes e assim por diante. E depois, as conexões tribais e familiares, que podem não coincidir exatamente com a estrutura formal do grupo armado. Para cada grupo, tínhamos tanto um organograma formal quanto um informal, ou seja, costumeiro ou tradicional, da tribo, ou do agrupamento de tribos ou de grupos armados. Desculpe. E quando eu tive que discutir, precisei trabalhar dos dois lados. Existe o lado formal, porque há um chefe, mas provavelmente também há outro capitão em algum lugar, e coisas assim, porque você sabe que o pai desse capitão é, na verdade, dentro da tribo, o chefe do grupo armado, algo desse tipo. E isso significa que, a menos que você tenha essas chaves para entender o conflito, é muito difícil fazer uma avaliação real da situação. Mas, uma vez que você as tem, e foi exatamente isso que eu fiz, são necessários dias de trabalho, estudo cuidadoso e conversas com todos. Mas uma vez que você tem isso, pode realmente resolver o problema. E foi isso que tentamos fazer. Quando estive lá, há cerca de 20 anos, o governo supostamente tentava eliminar parte do tráfico. Mas não era bem assim. As avaliações que víamos na mídia aqui eram totalmente falsas. Foi preciso voltar à base e enfrentar o problema a partir dali. Conseguimos ter boas discussões e trazer tanto os rebeldes quanto o governo para a mesma mesa de negociação. E eles chegaram a acordos. Chegaram mesmo. Porque você baseia a discussão não em seus sentimentos, mas nos problemas reais que a tribo ou o grupo armado está enfrentando, e na percepção do governo e coisas assim. Como resultado, se você faz esse trabalho, ele é muito tedioso e muito complexo. Exige muita presença em campo. Você precisa ir e conversar com aquelas pessoas. E às vezes é extremamente complicado,
porque você pode se ver sozinho no meio do deserto, deixado lá por um helicóptero, cercado por rebeldes. E ali está Keyword. Quer dizer, você costumava em companhia comigo, ex-forças fetas especiais holandesas. Special force guy that was with me, and E conseguimos ir a lugares muito remotos, onde basicamente não há qualquer possibilidade de apoio de ninguém. O seu único apoio é, de fato, a forma como você lida com aquelas pessoas. É a única maneira. Mas conseguimos e conquistamos o respeito daqueles rebeldes. Eles sabiam que estávamos em contato com o governo e o governo sabia que eu estava em contato com aqueles grupos armados. As informações nunca foram compartilhadas com nenhum dos lados, porque nós os respeitávamos. É quase a mesma regra que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha segue. Quando visita uma tribo ou um grupo armado, mantém as informações para si. Eles não compartilham. É assim que se cria confiança. That's a way to create trust. But with that, Mas com isso, eles vieram. E essa também era a minha política. Ao mantermos as informações para nós mesmos, e como membro das Nações Unidas, não era algo pessoal, mas sim em nome da ONU, conseguimos conquistar a confiança daqueles rebeldes e até mesmo do governo. E ao ter a confiança de ambas as partes, era mais fácil colocá-las na mesma mesa e ajudá-las a dialogar. Esse era o objetivo. Mas esse é um trabalho que precisa ser feito. É claro que às vezes você nem sabe se vai voltar. Mas, para ser sincero, eu nunca me senti realmente ameaçado por aqueles grupos armados. Pelo contrário, eles entendiam que éramos uma espécie de saída para eles, entende? E por isso tínhamos muitos contatos muito bons com todos aqueles grupos armados. Quando estive lá, não houve nenhum grande, na verdade posso dizer nenhum, confronto armado entre o governo e os rebeldes, porque estávamos lá como uma espécie de mediadores ou algo assim. Isso significa que eu consegui fazer isso na época porque estava no local, conversando com aquelas pessoas e conhecendo todos os detalhes necessários para entender a situação. Desde então, outros conflitos tomaram conta, a Ucrânia e tudo mais. E no Afeganistão também, eu estive lá. É claro que não se pode fazer o mesmo trabalho quando não se está no local. Por essa razão, hoje sou muito cauteloso ao falar sobre a situação, porque se você quer fazer uma avaliação adequada, inteligente e eficaz, precisa saber muito mais do que o que se obtém pela mídia. Carl, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia, a Bloomberg informou que o Reino Unido forneceu à Ucrânia um novo lote de mísseis Storm Shadow. E nos Estados Unidos, soubemos que o Pentágono afirmou que permitiria ao presidente enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, dizendo que isso não afetaria negativamente o estoque norte-americano. Parece que se Donald Trump decidir enviá-los, eles já estão prontos para partir. Observando a Europa hoje, e também os Estados Unidos, o que se passa na mente daqueles que ainda defendem a continuação do conflito? Porque, na minha opinião, vejo o que Donald Trump disse recentemente. Ele afirmou que a Rússia poderia ter colocado fim ao conflito. Eles poderiam, sabe, ter capturado toda a Ucrânia em 2 semanas e colocado fim ao conflito. Mas não foi isso que aconteceu. E eu não sei de onde vem essa ideia, porque se você olhar para a experiência dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, nada disso sugere isso. Então, o que está acontecendo? Enquanto os Estados Unidos, junto com os europeus, continuarem fornecendo armas à Ucrânia, drones e tudo mais, eles podem atacar a Rússia, podem fazer muitas coisas, e parece que, no fim das contas, é o Ocidente. A responsabilidade recai sobre o Ocidente e sobre a forma como estão agindo na Ucrânia para encerrar o conflito. Não importa o que a Rússia queira, porque a Rússia, como sabemos, quer negociar. Eles querem acabar com o conflito. Não querem um Estado falido em sua fronteira. Mas essa realidade, de alguma forma, não é compreendida no Ocidente. Qual é a sua opinião?
Well, there are many questions in what you just said. Bem, há muitas questões no que você acabou de dizer, na verdade. Quando se trata dos Tomahawks, pelo que entendi, pelo que vi hoje, mas novamente com os americanos, tudo muda da noite para o dia. O que acabei de ler é que Donald Trump disse que não enviaria Tomahawks aos ucranianos porque eles são fortes o suficiente para resolver o problema sozinhos, seja lá o que isso signifique. A questão é que o Pentágono disse, que eles têm Tomahawks suficientes em estoque para dar à Ucrânia, foi, de certa forma, uma maneira de puxar o tapete debaixo dos pés de Donald Trump, para ser honesto. Não tenho certeza se foi algo muito leal de se fazer, especialmente de forma tão aberta. Mas, por outro lado, aparentemente Trump não colaborou com o Pentágono e disse, bem, tudo bem, nós temos o suficiente, mas os ucranianos têm capacidade suficiente para fazer isso sozinhos. Essa também é a explicação para o fato de que, há algumas semanas, ele disse a mesma coisa, aliás, que a Rússia é um tigre de papel. E nesse contexto, a Ucrânia pode agir por conta própria. Na verdade, é uma forma de dizer que os europeus e os ucranianos já são maduros o bastante e não precisam de nós nesse sentido. Os americanos definitivamente não querem. Bem, acho que para todos está claro que mais cedo ou mais tarde a Ucrânia vai colapsar de alguma forma, militarmente e provavelmente até politicamente. Militarily and probably even politically. Therefore, it's better for you not to be. Portanto, é melhor para você não fazer parte disso. E acho que isso é algo que Donald Trump provavelmente entendeu instintivamente. É por isso que ele prefere não gastar dinheiro ou equipamentos em um conflito que já está perdido de qualquer forma. Agora, quando olhamos para o comportamento dos europeus, e esse é realmente o problema com os europeus, na verdade, se observarmos todo o conflito desde o início, eu diria 2014, podemos ver que, entre 2014 e 2022, a Rússia fez todo o esforço para alcançar uma solução política para que o Acordo de Minsk fosse implementado. Quem resistiu a isso? Os europeus. E eu digo europeus. And I say Europeans. Of course, the US was very happy to destabilize. É claro que os Estados Unidos ficaram muito satisfeitos em desestabilizar a Ucrânia, com a Revolução Laranja e com Victoria Nuland, John McCain e todas aquelas pessoas. Ok, tudo isso é um fato. Mas quando se trata depois do aspecto, digamos, militar ou da dimensão militar do conflito, os europeus assumiram o controle. E quando estive lá em 2014, não havia tantos americanos na Ucrânia. Havia principalmente alemães, canadenses e britânicos, soldados, quero dizer, conselheiros e coisas do tipo. Então vemos que nesses 8 anos, os europeus foram fundamentais para cessar o conflito. E todos os esforços da Rússia foram, na verdade, negados pelos próprios europeus. In fact, denied by the Europeans themselves. I mean, remember that Quero dizer, lembre-se do que François Hollande, Emmanuel Macron, Angela Merkel e outros disseram sobre a implementação dos acordos de Minsk. Eles fizeram todo o possível para evitar colocá-los em prática. De 2022 até o início deste ano, poderíamos dizer, não, isso está errado. Isso não é exatamente verdade. Mas eu diria que em 2022, digamos assim, a Ucrânia realmente fez todo o esforço para alcançar uma solução política. Eles tentaram várias vezes, em fevereiro de 2022, março de 2022 e agosto, e a cada vez, esses esforços foram bloqueados pelos europeus, nem mesmo pelos americanos. Na verdade, no final de 2022, no início de novembro, o governo Biden e o Pentágono aconselharam Zelensky a Desculpe interromper você. Eu sei que você está chegando aos pontos importantes, mas quando você fala sobre europeus, a quem exatamente você se refere? É o Reino Unido? Ou de que país essas pessoas basicamente vêm? É uma boa pergunta. Quero dizer de novo, são sempre os mesmos parceiros no crime. O Reino Unido, a Alemanha e a França. O Reino Unido definitivamente tem um papel importante nisso, mas não apenas eles. Quero dizer, quando falamos do Acordo de Minsk, por exemplo, estamos falando especialmente da França e da Alemanha.
Veja, quando falamos do acordo de março de 2022, é claro que mencionamos Boris Johnson. Foi ele quem ligou para Zelensky e depois foi a Kiev dizer a ele para parar. Mas por trás disso, também havia a França e a Alemanha, que pediram aos russos que retirassem suas tropas de Kiev como um sinal de boa vontade. Então os três são parceiros no crime. Definitivamente, os britânicos são os mais agressivos e provavelmente têm a maior presença em termos de operações secretas, operações clandestinas, operações especiais e coisas do tipo. No terreno, os britânicos são provavelmente os mais presentes. Isso é certo. Mas politicamente pode-se dizer que os três estão envolvidos. A influência dos europeus é evidente. Lembre-se de que em setembro de 2022, foi Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, quem declarou que não haveria apaziguamento nem negociação com os russos. Foi exatamente isso que levou Zelensky a emitir seu decreto em outubro de 2022, estabelecendo em lei que não haveria negociações. Antes disso, os ucranianos haviam tentado chegar a acordos. Isso significa que a Rússia tentou antes da guerra e logo após o início do conflito, a Ucrânia também tentou. Depois houve uma espécie de pausa no processo político, que mais tarde foi retomado, de certa forma, pela administração Trump. E quem se colocou no caminho dos americanos? Os europeus. Mais uma vez, são eles que não querem nenhuma negociação. Sim. Você não acha que todo o caso da Ucrânia e a forma como a Ucrânia decidiu entrar em guerra com a Rússia está relacionado ao Zelensky? Sem o Zelensky, ou alguém como ele no poder, isso poderia ter sido evitado pelos ucranianos. É esse o caso, na sua opinião? Porque olhando para a história do Zelensky, ele surgiu do nada. Não tinha experiência antes de chegar ao poder. Na minha opinião, ele foi totalmente escolhido pelos serviços de inteligência, provavelmente do Reino Unido, e eles decidiram que ele seria o próximo presidente, alguém que faria tudo o que eles pedissem na Ucrânia. Bem, você provavelmente está certo. Quero dizer, não tenho nenhuma indicação ou prova disso, mas provavelmente há algo assim por trás. O fato é que Zelensky foi eleito com uma plataforma de negociação com a Rússia. Era isso. Se você observar o que alguns grupos, estou falando por exemplo do Ukraine Crisis Group, que é uma ONG sediada na Ucrânia e financiada pela OTAN, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e por aí vai. Todos esses caras, o que essa ONG escreveu em maio de 2019, apenas algumas semanas depois de Zelensky ter sido eleito, foi que eles estabeleceram algumas linhas vermelhas para ele. Eles escreveram: você tem linhas vermelhas. E a linha vermelha era que a normalização com a Rússia estava fora de questão. Qualquer negociação sobre a língua ou status dos russos e coisas desse tipo, tudo isso era uma linha vermelha para Zelensky. E lembre-se de que Dmitry Yarosh, o chefe da ala militar ou armada do Pravy Sector, isso estava na imprensa ucraniana. Quero dizer, não é preciso ir à Rússia para ver isso. Estava na imprensa ucraniana. Eles disseram que se Zelensky aplicasse seu programa, ele não apenas perderia o cargo, mas também perderia a vida. E isso estava na mídia, completamente aberto. Ou seja, novamente, provavelmente o que você disse está certo. Que Zelensky era de fato uma espécie de fantoche que havia sido escolhido para ser eleito presidente. Isso provavelmente é verdade. Mas além disso, acho que a aspiração do povo ucraniano era viver em paz com a Rússia. Eles queriam isso, e havia algumas forças que queriam impedir isso. Com toda a boa vontade de Zelensky, acredito que a ameaça contra ele era tão forte que ele teve de fato que abandonar seu projeto. E novamente, se você lê aquelas linhas vermelhas que foram definidas como linhas vermelhas, quero dizer, não estou inventando a expressão, foi o termo que eles usaram. Pode ver que a pressão sobre Zelensky era enorme. Então ele provavelmente não era o melhor homem para o cargo, concordo. Mas ainda assim, independentemente de suas próprias capacidades e habilidades,
ele foi claramente impedido de fazer o que queria fazer. E esse é exatamente o problema que temos. And that is exactly the problem that we have. I mean, there are other forces that Quero dizer, existem outras forças além daquelas que costumamos mostrar em nossa mídia que decidem o destino da Ucrânia. E, novamente, o problema da Ucrânia e o motivo pelo qual o Ocidente, especialmente os europeus, está tão empenhado em impedir qualquer tipo de acordo com a Rússia, é claro. Vemos hoje que impedir tal acordo tem um custo para os ucranianos. São eles que pagam o preço, não os europeus. E lembre-se, quando houve discussões, mesmo que alguns países quisessem enviar tropas para a Ucrânia, ninguém disse sim, exceto os britânicos e Emmanuel Macron, que estavam prontos para entrar em guerra com a Rússia. Mas fora isso, nenhum europeu quer morrer pela Ucrânia. Ou seja, enviamos a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Enviamos o dinheiro. Quanto ao dinheiro, não há problema. Armas, desde que isso não afete nossas próprias capacidades militares, nós fazemos. E é exatamente por isso que já enviamos o que podíamos enviar, equipamentos de segunda categoria. Quero dizer, o equipamento que tínhamos em armazenamento, basicamente enviamos para a Ucrânia. Agora os estoques estão esgotados e, portanto, não temos mais nada. Mas não daremos nosso próprio equipamento, mesmo que a Ucrânia esteja nos defendendo contra a Rússia. Sabe, não levamos esse raciocínio tão longe. Ou seja, estamos dispostos a pagar os ucranianos, mas não realmente a ajudá-los. E se eles tentarem negociar, impediremos que cheguem a um acordo. Então a ideia é, na verdade, que queremos enfraquecer a Rússia. Queremos que a Rússia fique presa nesse conflito, assim como os Estados Unidos ficaram por 20 anos no Afeganistão, com a ideia de que mais cedo ou mais tarde, essa guerra enfraquecerá a Rússia, porque o esforço que a Rússia tem feito nos últimos 3 anos provavelmente não pode ser sustentado por décadas. Mas é exatamente isso que os europeus estão tentando fazer. A questão toda não é defender a Ucrânia. A questão é enfraquecer a Rússia. Esse é o ponto. E a razão para isso provavelmente é outra. Porque se olharmos para a economia, se olharmos para a política, a geopolítica, não vemos nenhuma justificativa para isso do lado europeu. A Europa não se beneficiou disso. Os únicos que de alguma forma se beneficiaram indiretamente foram os verdes, os ecologistas, porque podem reduzir as emissões. E você sabe, os alemães, por exemplo, que são muito conscientes em relação ao meio ambiente. Environmentally conscious, eles estavam felizes por não receberem mais combustível da Rússia, porque assim poderiam implementar políticas ambientais mais verdes e tudo isso. Então há muitas coisas acontecendo nos bastidores de alguma forma. E a outra coisa, e isso provavelmente não é coincidência, que a alta representante para os negócios estrangeiros, ou ação externa da Europa, é Kaja Kallas, vinda da Estônia. E lembro vocês dessa expressão que foi usada. Não é nova, mas foi reutilizada por Gideon Rachman no Financial Times, dizendo que a política externa da OUE agora está estonizada. Pode-se dizer que há uma estonização da política externa da OUE, o que significa que uma certa dose de emocionalidade passou a fazer parte dela. Estonianized, yes, I don't. Sorry. Estonizado. Sim. Eu não... Desculpe. Eu não sei exatamente como se pronuncia, aliás, mas você entende o ponto. É apenas uma forma de explicar que há algo que vai além do pensamento racional quando se trata da Rússia. E isso é muito verdadeiro em tudo que estamos ouvindo hoje. Quero dizer, temos o Zelensky dizendo que a Rússia está fracassando em Pokrovsk e tudo mais, que eles não estão conseguindo lidar com a situação. Mas, por outro lado, o chefe do Estado-Maior francês está dizendo que dentro de 2 ou 3 anos seremos invadidos pela Rússia. Então é totalmente contraditório. Não faz sentido algum.
temos todos esses drones e tudo mais, e novamente, sabe, de repente falam desses drones, e poucos dias depois, ninguém mais fala sobre eles. E então falamos sobre os cabos no Mar Báltico que foram cortados e coisas assim. Leva apenas algumas semanas e depois ninguém mais fala sobre isso. Então sabemos que tudo que dizemos é basicamente besteira. Sabemos disso, mas dizemos mesmo assim. E mais importante, tendemos a moldar políticas com base nisso. Sabemos que está errado. Sabemos que não podemos, quero dizer, todos aqueles drones que tivemos em outubro, aquela espécie de epidemia de drones por toda parte. Nenhuma vez alguém conseguiu dizer, esses são russos. Mas sabemos que eles não são russos. E cada vez que conseguimos identificar quem tinha esses drones, eram qualquer coisa, menos russos. Então é claro, você tem todos esses conspiracionistas que dizem, bem, é a Rússia pagando croatas, ou pagando noruegueses, ou pagando suecos para fazer isso. Isso é apenas, você sabe, vivemos em uma fantasia. Mas o problema é que em torno dessa fantasia, moldamos políticas, certo? Decidimos que precisamos melhorar nossas capacidades de defesa contra a Rússia, por exemplo. Por que exatamente? Ninguém sabe, mas fazemos isso. Quero dizer, a França obviamente tem um problema orçamentário. Na verdade, eles não têm orçamento porque ainda não foi aprovado pelo parlamento. Mas Emmanuel Macron já decidiu que no próximo ano eles vão dobrar os gastos com defesa. Então veja, é completamente irracional. Está desconectado de qualquer tipo de realidade. E isso é definitivamente o que se poderia definir como uma espécie de orientalização da política. É algo baseado praticamente em nada. This is something which is based on virtually nothing. But the policies are real. They have consequences. Mas as políticas são reais. Elas têm consequências. Afetam a indústria, as pessoas, os impostos, a competitividade dos nossos produtos e assim por diante. E sabemos que todos esses impactos são negativos para a economia. Então estamos em uma espécie de ciclo emocional em relação à Rússia e quase não vemos ninguém com coragem de sair dele. Quero dizer, sim, há o Fico na Eslováquia, há o Orbán na Hungria, são esses que vemos. Eles têm senso de realidade, senso de prioridade, senso do motivo pelo qual foram eleitos. Porque, na verdade, nenhum dos nossos líderes foi eleito para fazer guerra com a Rússia. Eles foram eleitos para resolver questões internas. Mas não é isso que estão fazendo. But they have elected Zelensky. Mas eles elegeram Zelensky. Koval, você acha que com Zelensky no poder... Bem, na minha opinião, a remoção de Zelensky do poder na Ucrânia e sua substituição por um governo que pudesse trabalhar com europeus e russos ao mesmo tempo seria uma espécie de pré-condição para qualquer solução na Ucrânia. Você pensa assim? Acha que isso poderia ajudar ou não? Do you think that way? Do you think that could help or not? Well, it's a possible scenario. Bem, é um cenário possível. Eu não tenho uma bola de cristal, então é muito difícil avaliar isso. Qualquer coisa pode acontecer. Mas veja, é exatamente a mesma coisa, talvez não tão esquemático quanto o que expliquei sobre os conflitos no norte da África. Mas, ainda assim, precisamos entender a lógica das pessoas. Por exemplo, se você falar sobre a Ucrânia, o Instituto Internacional de Estatística de Kiev fez uma pesquisa em junho deste ano sobre a aceitação de perder territórios nesta guerra. E aqueles que estão mais dispostos a perder território, quero dizer, os ucranianos que estariam mais prontos para aceitar perder território, não é surpreendente que você os encontre no sul do país, na região de Odessa e Mykolaiv. Essas são áreas que costumavam pertencer à histórica Novorossia e, portanto, aceitariam relativamente bem estar sob domínio russo. Assim, a aceitação ali é muito forte. Mas outra área onde a aceitação é muito forte, surpreendentemente, é o oeste da Ucrânia, a região ultranacionalista. Por quê? Porque essa área é ultranacionalista, muito próxima das ideologias que existiam há 80 anos. Mas em suas mentes o povo ucraniano deve ser puro. E na configuração atual, a única parte pura da Ucrânia é a parte ocidental.
of Ukraine is the western part. The rest are Os demais não estão no mesmo nível deles, digamos assim. Eles não são o povo escolhido, mas é quase isso. E o restante da Ucrânia são eslavos, então se enquadram em outras categorias. Isso significa que esses ultranacionalistas poderiam viver em sua própria parte do oeste da Ucrânia, sem todas as populações de que não gostam. Eles prefeririam estar entre si, os verdadeiros ucranianos, e o resto não seria realmente ucraniano. Portanto, isso é muito estranho e bastante inesperado quando se observam essas estatísticas. Mostra que a dinâmica na Ucrânia pode não ser exatamente o que intuitivamente imaginaríamos. would intuitively think, because again, when you assess a conflict, Porque, novamente, quando você avalia um conflito, e essa é a minha experiência pessoal, era mais ou menos o meu trabalho quando trabalhei anteriormente na ONU e em outros lugares, você tenta compreender os conflitos para resolvê-los, não apenas para explicá-los no YouTube. É preciso ir mais fundo. Esse é um exemplo na Ucrânia em que, ao cavar um pouco mais fundo na realidade, talvez se encontre outra realidade que possa abrir uma porta. Porque, digamos que ampliemos o que acabei de dizer. Se o oeste da Ucrânia afirma ser a verdadeira Ucrânia, ou a pura Ucrânia, ou o que quer que se chame, e concordasse em ceder o restante do território aos russos, porque os russos seriam subhumanos ou algo assim, então talvez se encontre algum tipo de possibilidade, algum terreno comum para resolver o problema. Veja, o que estou dizendo é extremamente esquemático. Há muita especulação nisso. Novamente, as estatísticas estão aí. Elas expressam ou mostram uma realidade. E essa realidade é a realidade de uma pesquisa, não necessariamente a realidade do que as pessoas realmente desejam politicamente no fim das contas. E não estou dizendo que essa pesquisa reflete o que pode acontecer na Ucrânia, mas ela dá alguma pista sobre o possível caminho que podemos ver no futuro. Isso também significa que dentro da Ucrânia hoje, se olharmos para o que acabei de dizer, a parte ocidental da Ucrânia, aliás, é a parte que costumava pertencer ao Império Austro-Húngaro. Portanto, eles estão mais conectados à parte germânica da história europeia. Enquanto isso, o restante da Ucrânia, que inclui as áreas que a Rússia ocupa hoje e a parte central com Kiev e assim por diante, é um país eslavo. Essas populações, tanto as que estão sob a bandeira russa quanto as que estão sob a bandeira ucraniana, vêm do mundo eslavo. Elas são ortodoxas, enquanto os ucranianos ocidentais são católicos. The Western Ukrainians are Catholics. This is the only Catholic part of Ukraine, by the way. So you see Esta é a única parte católica da Ucrânia, aliás. Então você vê uma divisão muito clara entre o oeste da Ucrânia e o restante do país. Se você olhar o mapa, pode dividi-lo em três partes. A parte ocidental, católica, de origem germânica, se pudermos simplificar assim. As pessoas provavelmente vão me dizer que isso é uma simplificação excessiva, e eu concordo, mas é apenas para fins de explicação. Depois, há a parte central, que é eslava e ortodoxa, mas sob a bandeira ucraniana, e a parte oriental, que também é eslava e ortodoxa, mas sob a bandeira russa. Então você tem essas três partes. So you have those three parts. So now the dynamics between these, especially Então agora, a dinâmica entre essas regiões, especialmente na parte ucraniana, quero dizer, entre as partes ocidental e central da Ucrânia, é algo que temos muito poucas pistas para avaliar, porque ninguém fala sobre isso. No Ocidente, na mídia, tendemos a considerar a Ucrânia como um país monolítico. Não é o caso. E o que está sob a autoridade de Zelensky é, na verdade, altamente dividido na realidade. Isso também é algo que mencionei no meu livro, Guerras Secretas na Ucrânia. É este que tenho aqui. Essa situação que temos na Ucrânia, em que pessoas sob a autoridade de Zelensky estão lutando contra o governo em Kiev. E também russos étnicos nessa parte da Ucrânia estão lutando contra o governo em Kiev. in this part of Ukraine fighting against the government of Kiev. I mean, supporting essentially the Russian operation. Quero dizer, apoiando essencialmente a operação russa de alguma forma. Mas dentro desta parte da Ucrânia, esta parte sob o domínio de Kiev, há ucranianos também lutando contra Kiev. Então a situação é muito mais complexa do que a mídia nos apresenta.
E por essa razão, o grau de divisão que existe dentro da Ucrânia ucraniana, por assim dizer, não é muito claro. Ele existe. Vemos isso porque há movimentos de resistência. Quero dizer, movimentos de resistência ucranianos sob a autoridade de Kiev que lutam contra o exército ucraniano, inclusive na parte ocidental do país, nas regiões de Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk e assim por diante. Lvov, Ivano-Frankovsk, and so on and so on. You have these resistance movement active. Você tem esses movimentos de resistência ativos. Então, essa é a situação em Kiev. Quero dizer, a parte de Kiev da Ucrânia é muito mais complexa do que costumamos dizer. O que podemos ver hoje são bombardeios e atividades de sabotagem contra transportes de munição, contra transportes de armas. Quero dizer, provavelmente a maioria dos ataques realizados pelos russos com drones e tudo mais tem como base informações de inteligência fornecidas pela resistência na Ucrânia. Portanto, são ucranianos que fornecem informações de inteligência aos russos. Sabemos que isso acontece, mas como isso se traduz em termos de poder político, em termos de vontade de mudar a liderança em Kiev, esse é o fator desconhecido. Mas ele existe. In Kiev, this is the unknown factor, but it does exist. Thank you so Muito obrigado, Carl, por estar aqui hoje. Rice Big Ram Space. as always. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Thank you. Foi um prazer. Muito obrigado por convidar. Obrigado.